Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 27 de julho. Análise semanal, um excelente pregão para o Ibovespa, alta de 4,72%. Conseguiu romper a máxima aqui desse topo de 55.490, então ultrapassou bem a linha de tendência de baixa. Acredito que nem o mais otimista e operador, investidor, imaginaria o Ibovespa chegar num único pregão já na faixa dos 57 mil pontos. Então um pregão de bastante euforia, com volume realmente enorme. Isso é algo realmente positivo, porque anula a tendência de baixa do Ibov, anula a sequência de topos descendentes. Mas é importante ressaltar que não estabelece uma tendência de alta de curto prazo por enquanto. Então, para mim, que a formação de uma tendência de alta, no meu ponto de vista, vai acontecer na continuidade desse movimento de alta, seguido aí de uma correção e mais um movimento aí que gere um pivô de alta, superação da máxima desse primeiro movimento. Superar a máxima desse primeiro movimento de alta. Então isso sim seria uma tendência de alta do Ibovespa, que já poderia buscar a faixa dos 60 mil pontos. Então próxima resistência que continua sendo válida é a região dos 57 mil pontos, sendo mais exato 56.943 e depois 57.611 pontos. Essa alta expressiva do Ibov pode trazer algumas oportunidades de curtíssimo prazo na próxima semana, e principalmente em ativos que tiveram um bom pregão de alta, boa parte deles, através de um gráfico de 60 minutos, por exemplo, o Ibov, se gera uma queda e forma um fundo ascendente, aumenta a expectativa. Por exemplo, se abre caindo e gera um fundo ascendente, aumenta a expectativa do Ibov conseguir, nesse próximo movimento de alta, superar a máxima que ele atingiu, enfim, superar a faixa lá dos 57 mil pontos em busca dessa outra resistência. A LAD do Ibovespa subiu coerente com o Ibov, superando o topo anterior, isso é algo bom. Clímax a subida também foi muito boa em relação à alta do Ibovespa. O Clímax ficou num nível que nos últimos 6 meses não chegava, tratando-se de um indicador oscilador. Isso aqui representa uma força nesse movimento, uma força importante nesse movimento de subida aqui do Ibov, e que favorece, mesmo com o clímax sobre comprado, favorece aí uma queda do clímax nos próximos pregões, até mesmo uma correção do Ibovespa no curtíssimo prazo, mas uma expectativa maior, não do clímax necessariamente superar essa máxima aqui, mas do Ibov conseguir superar essa máxima que atingiu no pregão de hoje. Por exemplo, a gente teve aqui, quando estava nesse nível, fazia também muito tempo que não chegava nesse nível aqui. Se eu traço uma linha daqui para cá, olha onde é que o Ibov estava, vou botar até na linha azul. O Ibov estava aqui nesse nível, quando o clímax estava sobrecomprado. O Ibovespa deu só uma correção pequenininha de curtíssimo prazo, mas em seguida continuou sua movimentação positiva. O clímax gerou divergência de baixa depois, mas o Ibov ainda conseguiu subir um pouco mais, e isso é o que vai deixando... Esse é o sinal deixado por essa alta mais expressiva do clímax. Uma possibilidade de a gente ter o Ibov acima dos 57 mil pontos aí no curto prazo. Olhando agora para a Petrobras, PETR4, fechou muito bem o pregão, com alta de 4,72%, volume acima da média, fechou acima dos R$20, fechou acima dos 2 topos anteriores, inclusive do topo de 2015, são 3 topos que foram rompidos. Fechamento da semana que ela tentava e não conseguia acima da média, conseguiu. Candle expressivo. O único ponto que nos deixa de fora, 2 pontos que nos deixam de fora desse, pelo menos a gente evita essa entrada de rompimento de resistência nessa ação, apesar de ser bem considerável esse rompimento, é só questão de já ter uma movimentação aqui de alta, um movimento de alta antes desse rompimento, e a outra questão de um filtro que a gente utiliza em relação às médias, não tem um alinhamento aí, a média de menor periodicidade acima da de maior periodicidade. Mas de qualquer forma é um ativo que, como eu vinha falando, acima dessa região dos 15, 20 reais, gerando a sinalização de alta acima desses 20 reais, pode trazer oportunidade de entrada. Então, não necessariamente que eu entro comprando aqui nesse candle, mas fico de olho ali, por exemplo, num gráfico de 60 minutos, volta aqui junto na média móvel de 13 períodos. Dependendo dessa correção, abre a possibilidade de comprar esse fundo. Se essa correção não for muito grande, abre a possibilidade de comprar a superação da máxima desse movimento atual de alta, num possível
uma possível congestão que depois supera essa máxima e aí bota o stop mais curto, uma operação de curtíssimo prazo. Próximas resistências da Petrobras, R$ 20,49 e em torno de 20,78 são as próximas resistências. Depois tem um gap aqui de corpo, 21 e 24. Essas são as próximas resistências da Petro, e agora essa região dos 19,79 até os 19,60 tende a funcionar como suporte para a ação. Vale 5. Vale 5 terminou a semana com queda de 2,85%, mas algo muito bom, digamos assim, porque estava muito mal na semana quando ela chegou a ter mínimo em 33,92. Estava muito mal e terminou formando aqui um martelo dentro da sua tendência de indefinição de médio prazo, que vinha no fechamento dessa semana, pelo menos até quarta-feira, apontando de forma bem negativa, para um fechamento bem negativo, mas os pregões de quinta e sexta-feira, principalmente dessa sexta-feira, conseguiram dar uma reversão muito boa aí nessa perspectiva que ela vinha trazendo de forma negativa de perda desse suporte. Segue dentro da indefinição, abaixo ali das médias, trabalhando abaixo das médias. Esse movimento de alta dela, que subiu hoje 3,98% nesse pregão, chegou naquilo que eu falava num cenário otimista. Eu imaginava que a Vale em 36,78 a 37,25. Aí a pergunta é, será que teria um cenário mais otimista do que o do pregão de hoje, que foi muito forte, Bovespa chegando a ter alta de superior a 5%? Então foi um cenário realmente muito otimista para cenário de Bovespa com alta de 5% para a ação chegar aqui nos 36,78, e isso terminou acontecendo. A ação bateu nesse nível, que é uma região de resistência de 36,78 até 37,25, onde está ali basicamente a média móvel de 13 períodos, funciona como resistência. Depois dessas resistências, 37,74 a 37,88. Pode ainda ter mais um fôlego para buscar ali a média móvel de 13 períodos na faixa dos 37,22? Sim, abre a possibilidade de ter esse fôlego, até oscilar um pouco acima desse patamar, mas eu já ficaria atento aqui para a entrada de pressão vendedora nessa região, porque esse movimento de alta aqui ainda é uma correção de um grande movimento de baixa, mesmo que a ação esteja dentro de uma indefinição de médio prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.